Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá, vocês, tudo bem? Glória a Jesus. Vamos ver se sai agora aqui, né? Eu não trouxe muitos slides hoje, porque eu quero falar com vocês sobre um assunto fundamental dentro da nossa campanha de oração e de evangelização, mas são só 2 slides. O tema, como já me foi perguntado aqui, é acerca do texto áureo de evangelização no mundo, que é Atos 1:8. Você conhece Atos 1:8? Abre sua Bíblia. Aqui fala assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse texto remete a uma das últimas palavras de Jesus. Aliás, é a última, né? Porque depois ele já subiu. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está vinculado com o que Jesus falou no final dos evangelhos, porque é uma coisa só, né? Mateus, Marcos, Lucas e João contam a história do que Jesus falou e viveu enquanto estava aqui na terra, e Atos começa a dizer o que aconteceu depois que ele foi embora. Por isso, o capítulo 1 é quando ele vai embora. Últimas palavras de Jesus. O Mateus 28 é o famoso texto de ide por todo mundo, né? Mateus 28, Jesus faz a grande comissão. Pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Esta palavra, ide por todo mundo, ela foi dada para nós com muito mais força há 25 anos atrás. Nós, como igreja, começamos em 1980, a igreja que está na família como um todo, né? O Butantã começou em 93. Então, o Butantã tinha 1 ano, quando nós começamos um movimento mais estruturado, por volta ali daquela época, de missões. Ide por todo mundo. Eu falei algumas vezes sobre isso ao longo do tempo aqui, mas é bom repetir isso hoje. Porque foi uma palavra muito forte de Deus para todos nós aqui. Nós estamos pensando, qual é o nosso papel como missões no mundo? E aí, nos juntamos em aliança com algumas igrejas para criar uma missão que se chamava Ide às Nações. Então, a comunidade Shalom, lá em Uberlândia, do pastor Ari Skates, a comunidade de Porto Alegre, lá do Azaf, lá do Sul, nossa igreja aqui em São Paulo, Bauru, Comunidade das Nações, do pastor Abílio, e depois entrou o Sal da Terra, que também era Uberlândia na época, Paulo Júnior. Quando começou, eram essas igrejas aqui. Outras vieram ao longo do processo, pessoal de Vitória, Jundiaí, outras comunidades, e nós estávamos fermentando a ideia de ir às nações. E ao longo desse período de oração e intercessão, houve uma palavra que eu guardei, que foi o conceito que levou a essa missão, que chama missões reversas. Ou seja, a palavra de Deus era dos confins da terra, de volta para Jerusalém. Isso não era muito falado naquela época, aliás, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto. Nem esse termo missões reversas. Dos confins da terra, de volta para Jerusalém. Essa semana até botei no grupo dos pastores aí um estudo feito sobre o evangelho no Brasil, os primeiros que trouxeram para cá o evangelho, na época de Dom Pedro II. Era um outro Brasil. Se você vai no cemitério, como tivemos a chance de estar nessa semana, você vê lá no cemitério, as famílias estão ali enterradas, né? Então, no cemitério da Consolação, os primeiros cemitérios de São Paulo, as famílias tradicionais.
os brasileiros mesmos, 400, enterrados lá. Imigrante não podia ser enterrado lá. Então eles foram enterrados no cemitério do Araçá. Então você vai no Araçá, tem lá um monte de italiano, árabe, libanês, que são os imigrantes que, quando morriam, eram enterrados no Araçá e não no cemitério da Consolação, que era só para os tradicionais famílias paulistas. E os evangélicos? Esses não podiam ser enterrados em lugar nenhum. Porque era proibido ser evangélico no Brasil. Religião e Estado era uma coisa só. Então, a religião oficial do país era católica, o rei era católico e ele era o chefe da igreja. E ninguém podia ser outra coisa que não fosse católico. O que você carrega hoje como documento de identidade, o RG, não existia. O que existia era um certificado de batismo. Então, o que te dizia que você era um cidadão era o padre que emitia aquele certificado de batismo, que registrava na igreja o seu nome, a sua família, data de nascimento. Não era só no Brasil assim. Hoje, os brasileiros que querem tirar passaporte europeu vão lá para a Itália, para Portugal, para os lugares de onde vieram as famílias. E como é que eles conseguem a documentação? Tem que ir lá na igreja católica, na paróquia do lugar, que guardava lá os documentos. Registro de pai para filho. Então, se você não fosse católico, não tinha RG. Não tinha documento, não podia trabalhar e, portanto, não podia nem morrer. E o que começou a quebrar esse processo no Brasil foi a aliança de Portugal com a Inglaterra. Eu não posso gastar muito tempo aqui, apesar de gostar muito desse assunto, mas, como vocês sabem, em 1810 a família real portuguesa veio para cá fugindo de Napoleão. Napoleão invadiu Portugal. Portugal estava em cima do muro entre Inglaterra e França. E ficou em cima do muro um tempão. Napoleão foi enchendo a paciência e falou: define aí, que não é por nós, é contra nós. E aí, então, a Inglaterra falou: olha, nós te damos cobertura. E eles fugiram numa noite lá, de Lisboa para o Rio de Janeiro. Foi uma das maiores operações de logística do mundo. 10.000 pessoas se locomoveram de Portugal para o Rio de Janeiro naquela viagem. Toda a frota inglesa foi lá apoiar aquele esforço. Não era só as pessoas, era uma transferência de capital. Assim como um dia Rio de Janeiro mudou para Brasília, e a capital do Brasil foi para Brasília, Lisboa mudou para o Rio de Janeiro. E a capital do Império Português passou a ser Rio de Janeiro. E a ideia que o Dom João VI tinha, que não era muito... Era bem inteligente a ideia, era que ele, como rei, tinha o controle do Brasil. A mulher dele era a herdeira da coroa da Espanha. Napoleão havia invadido a Espanha. Então, a legitimidade real sobre o controle da Espanha estava na mulher dele. E ele é do Brasil. E eles viriam para o Rio de Janeiro e fundariam aqui a metrópole do império, que seria o maior império do mundo. Todos os países espanhóis e o Brasil. Uma coisa só. Imagina se desse certo, tivesse dado certo esse negócio. Toda a América do Sul seria um país, debaixo do controle de Portugal. Então a metrópole veio para cá. Tem um monte de história por trás disso. Inglaterra ajudou esse processo. Inglaterra não era católica. Inglaterra era anglicana. Reforma protestante. Então, o que o rei fez? Permitiu que igrejas não católicas começassem no Brasil para estrangeiros. Nacionais não poderiam. Dom Pedro I, Dom Pedro II, e foi chegando gente. Então veio, obviamente, a igreja anglicana, que foi a primeira a se formar, a igreja luterana, que era a igreja da reforma na Alemanha, a igreja metodista, e aí então veio um escocês, e ele conseguiu autorização com Dom Pedro II, 1855. 1855, primeiro missionário, Robert Calley,
que veio da Escócia para começar uma igreja para brasileiros. E fundou no Rio de Janeiro a Igreja Evangélica Fluminense. Para brasileiros. Quebrou o monopólio. Então, o evangelho que nós estamos pregando hoje aqui, todo mundo misturado, alguns descendentes de italianos, outros de portugueses. Aqui deve ter uma mistura total aqui. Tem gente Japão, Ásia, libanês. O Brasil é um caldeirão de culturas e São Paulo é este lugar de caldeirão. Todas as nações vieram para cá. Vou falar um pouquinho mais na frente disso aí. Em 1855, Robert Calley, escocês, começou uma igreja para brasileiros. Então nós pensamos, o evangelho veio para o Brasil através de um escocês. Como é que o evangelho chegou na Escócia? O evangelho chegou na Escócia, e aí é bem mais para trás, no século V, ainda no final do Império Romano, quando um jovenzinho que morava em Londres, que na época chamava Londinium, para os amantes de Asterix, Londinium foi raptado pelos celtas, que era o povo bárbaro que governava e dominava os países britânicos antes dos romanos chegarem, e ele foi para a Irlanda como escravo. Passou ali durante quase 20 anos. E ele era cristão. E ele teve uma visão de Deus dizendo para ele ir para a praia, pegar um barquinho e que ele ia fugir. Ele foi para a praia, entrou num barco e foi parar na França. Uma viagem meio difícil de acontecer. E ele conseguiu escapar. Chegou na França, ele foi para a capital da Gália Romana, que, de novo, para os amantes de Asterix, chamava-se Lugdunum. Lugdunum, que hoje se chama Lyon. Era a base do Império Romano na Gália. E era a cidade mais cristã da Europa. Até hoje, são milhares de igrejas em Lyon. Antigas, desde os anos 400. Ali ele se tornou um bispo. Ali ele falou, meu negócio é pregar o evangelho para esse povo que me aprisionou. Então ele não estava com raiva, com ira, com nada. Ele estava com amor, com sede pelas almas dos celtas. E ele voltou para evangelizar. Só que ele era uma pessoa diferente. A Igreja Católica naquela época, e durante muito tempo, ela tinha a estratégia de esquecer o que tinha tido para trás, lutar contra toda a cultura romana, grega, que era uma civilização pagã, e falar que agora era cristianismo, que eram as bases daquilo que foi a Idade Média. Só a igreja pode falar o que é, o que não é, como funciona, como não funciona. O que não é a igreja não é de Deus. Mas o Patrick, o nome dele era Patrício, St. Patrick, ele não pensava assim. Então, quando ele foi pregar, em todo lugar que ele pregava, e ele foi convertendo cada cidadezinha da Irlanda e da Escócia, ele montava um scriptorium, que era um lugar onde era uma abadia, que eles chamam de abbey em inglês, né? E aquela abadia tinha um escritório onde eles transcreviam os livros. Então, não tinha imprensa, toda a literatura era à mão. E ele então escrevia a Bíblia, mas também toda a literatura greco-romana. Horácio, Cícero, e mais o lado grego lá, de todas as histórias que nós conhecemos na galera. Homero, os grandes escritores. O teatro, o romance, o direito. Uma biblioteca. Em cada cidadezinha na Irlanda tinha uma biblioteca que o St. Patrick fazia. O Império Romano cai dali a alguns anos. Os bárbaros invadem Roma. Em 100 anos, não tinha um rei em Roma não, na Europa, que soubesse ler. Uma das maiores destruições de valor que a gente teve. Quando 1000 anos de império e cultura foram invadidos pelos godos, visigodos, ostrogodos, normandos, vândalos. Para nós a palavra vândalo significa destruidor, mas é o nome de um povo. Os vândalos, que quando entravam, vandalizavam.
acabavam com o que existia. E aí, isso é um livro que eu li alguns anos atrás, a tese de um doutorado de um americano, que chama assim, Como os Irlandeses Salvaram a Civilização. É um título que para nós pode não significar muito, mas para o inglês é um negócio assim, você está falando o quê? Porque para inglês, o irlandês é o burro, é o pobre, é o cara da piada. Assim como no Sul fazem piada de nordestino, no Brasil fazem piada de português, na Inglaterra fazem piada de irlandês. Pode vir alguma coisa da Irlanda? E o título é Como os Irlandeses Salvaram a Civilização. Por quê? Porque esses monges brancos, a roupa deles era branca, que o Patrick fundou, eles vieram para a Europa evangelizando e trazendo literatura. Quem evangelizou a Alemanha, que era país bárbaro? Irlandeses. Prússia, Praga, República Tcheca, que se tornou um grande centro cristão, irlandeses. Quem fundou a Universidade de Sorbonne, na França? Um irlandês. E os livros que eles trouxeram, que estavam devastados. Então, Lyon foi o centro missionário que enviou o St. Patrick. Como o evangelho chegou em Lyon? Aí já estamos chegando na Bíblia. O evangelho chegou em Lyon a partir de uma ação missionária de Éfeso, mandando os bispos para lá para evangelizar aquele lugar. Então, de novo, um monte de história que eu não vou contar aqui, mas a igreja se reunindo e falando, vamos evangelizar além de Roma. Pegar a França, país que vem depois de Roma, da Itália. Ir para a Espanha. E Eusébio e outros mais foram enviados. De quem eles eram enviados? Policarpo, que era discípulo de João. Como o evangelho chegou em Éfeso? Através de Paulo. E aqui já está no livro de Atos. Antioquia, Jerusalém. Então, se nós vamos traçar a nossa rota, nós temos como que um brasileiro, como que você está assistindo um culto hoje? Porque um escocês veio para cá. Por que esse escocês veio para lá? Porque um francês recebeu um inglês. E esse francês foi evangelizado por quem? Por um turco. Um turco que recebeu o evangelho de um judeu. Já imaginou essa combinação? Israel, Turquia, França, Escócia, Brasil. O que nós temos em comum com esses países? O que nós temos em comum com esses países? Eu estou falando isso porque ontem eu estava conversando com um irmão que está querendo fazer coisas comigo aqui em missões, né? Ele quer muito que eu participe lá do projeto dele, que nós vamos montar no segundo semestre, chama Tela, né? E ele falou, Paulo, estou aqui na Turquia, fazendo a preparação da turminha do Irã, que está vindo aqui para ser pastoreado e discipulado, e voltar para pregar o evangelho lá no Irã, base Turquia. E tem uma viagem marcada, esse é o motivo de oração até para ver se eu vou mesmo ou não, mas tem uma viagem marcada agora para setembro, para a Alemanha. Porque um pastor da Alemanha está nos convidando para começar uma igreja em Jerusalém. E ele falou assim, nós queremos começar uma igreja em Jerusalém. A Alemanha tem muita influência na parte evangélica lá, de gente que migrou da Rússia e do leste europeu. A Alemanha é um dos países mais abertos para o leste europeu da Europa Ocidental. E Israel tem uma grande colônia de judeus russos. Então, o presidente da Associação Evangélica Alemã, ele é um alemão russo. Nós queremos uma igreja em Israel. Agora, tem duplo problema. Como que nós vamos pregar para o judeu, falar que Jesus é o Messias, e quem está falando é um alemão?
Então ele falou, vocês não podem ir com a gente, porque aí é um brasileiro falando. Faz o fronting. O Brasil fala e nós vamos por trás suportando. Uma boa ideia é essa. Isso é para dizer, irmãos, que eu quero dizer hoje aqui não está tão assim desconectado de um contexto muito maior que está acontecendo aqui. Já há quase 5 anos atrás, pela primeira vez na história da Igreja Batista Escocesa, um pastor principal foi eleito, pastor principal da igreja em Edimburgo, e era não escocês. Ele era brasileiro. É brasileiro. Missionário do Ide às Nações. Há 25 anos a gente foi lá, esses pastores foram cuidando, o pastor principal se aposentou e falou, meu sucessor vai ser brasileiro. Também mais ou menos nessa época, o outro brasileiro que foi lá para a Inglaterra junto falou, eu vou começar uma igreja em Lyon. E foi para Lyon. Difícil, complicado. Evangélico é considerado seita para os franceses. Ele começou, não tinha nem papel, documentação, foi muito a luta. Aí, em 2002, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. E o Olympique de Lyon era o melhor time francês da época. E comprou um monte de brasileiro. Juninho Pernambucano, Edmilson, evangélico. Começou um grupo de evangélicos, de atletas de Cristo lá, e começaram a frequentar aquela igreja. A igreja ficou famosa. Ela chama Céus Abertos. Le Ciel Ouvert. A maior igreja evangélica de Lyon hoje. Está lá o pastor José Maria. Começamos uma casa de oração em Éfeso. E parou. Agora tem uma chance de voltar. Paramos de falar de missões aqui. Temos nossos problemas internos. O ano que vem nós queremos voltar a falar de missões. 40 anos da igreja. O que vai acontecer? Será que vai ter uma igreja de Israel? Você vai para lá conhecer a nossa igreja que está na família Jerusalém. Agora em setembro, não, fim do ano, o Elmo, que é o missionário nosso lá na Alemanha, está voltando para o Brasil. Nós vamos combinar esse negócio aqui. Que vai ser 2020. E olhando para vocês aqui, eu fico pensando, qual é o seu papel nessa história? E não é apenas assim, eu vou. Tem que preparar isso, porque você vai, ok, você vai falar o que para essas pessoas? Vai evangelizar como? Você sabe falar de Jesus para alguém? Essa história de assim, profissão missionário, já foi. Não existe mais isso. Não existe a pessoa, não existe assim, tem gente que vai ainda, mas a grande maioria da ação missionária no mundo de hoje não é um indivíduo que fala, meu papel, minha profissão é ser missionário. Eu vim aqui para pregar o evangelho para vocês. Porque o país lá não recebe, não. Chega lá no Iraque e fala, Irã, né? Iraque até melhorou agora. Irã, ok, você quer morar aqui? Quero. Por quê? Porque eu vim aqui trazer Jesus Cristo para esse povo. Obrigado, não precisa não. Agora, você falar, eu vim aqui começar um negócio. Eu vim aqui fazer uma ponte com o Brasil. Eu vim aqui ensinar futebol. Aí as pessoas recebem. Nós estamos recebendo aqui na nossa igreja uma irmãzinha que é brasileira, ficou 10 anos lá em Hong Kong, voltou para o Brasil. Por aí, há quase 10 anos atrás, eu fui para Hong Kong e conheci um casal. Foi para lá jogar futebol, o marido, era jogador de São Paulo. Teve um acidente, parou de jogar, e aí ele é cristão, começou uma célula, começou um grupo. Quero pregar o evangelho aqui. Longa história curta. Ele pediu ajuda da nossa igreja. Começamos a apoiar lá, a igreja lá em Hong Kong. Eu fui lá pregar uma vez, 2 vezes.
E esse homem foi convidado para ser o treinador da seleção de futebol de Hong Kong. E começou a ter um relacionamento lá com o meio futebolístico de Hong Kong. Ele é ligado com o Ricardo, que é o pastor nosso lá do Jardim Elba. E aí, a mulher dele começou a fazer um trabalho de evangelização na prisão. E lá em Hong Kong tinha brasileiros e portugueses presos lá. Pregava Jesus para esse pessoal. Sabe o que ela fazia? JEP. Pegou o JEP e pregava o JEP lá. Sabe o que aconteceu? Se converteu. Essa mulher se converteu, uma mulher lá na cadeia, e veio para o Brasil. Fruto do JEP que nós fazemos aqui, lá em Hong Kong. Você tem ideia de onde essa palavra que você faz pode chegar? Que pessoas que ela pode atingir e transformar? Então esse é um contexto de missões no mundo hoje. E nós dentro desse contexto. Dá para falar mais aqui, mas de novo eu quero chegar no fim do culto. Então, alguns fatos sobre missões talvez você não tenha pensado. Quero aplicar para a nossa vida de hoje, para você. Eu estava no dia em que um casal de Vitória foi enviado para ser missionário no Afeganistão. Tinha tido a guerra, os americanos invadiram o Afeganistão, e aquele homem, o Sandro, ele sentiu de Deus que Deus estava chamando para pregar o evangelho lá. Uma mulher, a Maria, tinha ido. No impulso de assim, vamos pregar para o Talibã. Vamos pregar Jesus para o Talibã. E ela passou um monte de coisa lá. Era o primeiro inverno depois da guerra, foi muito forte. O Afeganistão é muito frio no inverno. Fez uma campanha de mandar cobertores para a ONU. E o exército distribuía aquele material. E eles ficaram conhecendo a Maria porque muitos cobertores eram do Brasil. E aí então eles falaram, puxa, você não quer nos ajudar aqui? Abriu uma porta e o Sandro falou, eu vou. Eu estava lá no dia em que ele foi, e a Gislaine, que é a mulher dele, falou. Ela começou a falar, irmãos, quando meu marido falou que queria ir para o Afeganistão e me levar com o nosso filho de 9 anos, falei, ele ficou louco. De jeito nenhum. E aí, hora, conversa, vamos fazer uma viagem. Eu fui lá e eu vi aquelas pessoas, tudo de burca, você não vê nem os olhos, porque aquela tapado até um quadradinho, assim, um véu, né? E eu pensei, eu vou ter que andar de burca todo o tempo aqui, não posso. Acabou toda a estrutura de jeito de ser ocidental, mas Deus me deu um amor por aquelas pessoas. Aí ela começou a chorar e falou, nós estamos indo. Todo mundo chorava. E ele foi para o Afeganistão começar uma igreja em Cabul. Foi roubado, foi perseguido. Mas o que ele fez? Começou uma escola de inglês. Depois montou uma pizzaria. E o pessoal começou a frequentar a escola e a pizza. E vai Jesus no meio do caminho. Estava lá o Sandro em Cabul. A igreja funcionando. E lançaram um livro. 2000 e tanelão esse negócio também. E eu li aquele livro, chamava-se Homem do Céu. Irmão Yun. Um chinês contando a história dele. De como Deus o usou para fundar umas maiores igrejas subterrâneas da China. Mais de 1 milhão de pessoas. Foi preso inúmeras vezes. Foi torturado. E o que ele conta de história... Sabe, eu vinha nos cursos pensando, olha, eu sou muito felizardo. As pessoas não podiam cantar como vocês cantam aqui. Não podem andar na rua e falar, vou na igreja. Não pode andar com uma Bíblia debaixo do braço. Era tudo escondido. Tinham que cantar baixinho. Se reunir em segredo. Meu irmão esteve aqui pregando, domingo passado, e ele teve essa oportunidade de ir lá na China. Eu fui lá, mas não fui na igreja. Estava lá junto com as delegações lá. Você procura igreja, não vê. É proibido igreja no térreo.
A igreja está no 2º, 3º, 4º andar. Essa igreja de Hong Kong é superior. Não pode abrir igreja com fachada para a rua. As oficiais. As que não são oficiais, elas são clandestinas mesmo. Ele queria ir na clandestina. Você quer mesmo ir? Quer mesmo ir? Então, entra num carro, muda de lugar, muda de outro. Aquele esquema parece filme. E quando vai chegando perto, um lugar no subúrbio, quando ele contou isso, ele se emocionou, eu também fiquei pensando que foi um negócio assim meio evangelho primitivo. O chinês olhou para ele e falou assim: irmão, é sua responsabilidade o que vai acontecer agora. Porque você vai no lugar onde nós estamos. Se você nos trair, é o sangue de Jesus sobre você. E ele ouviu o louvor. E as pessoas cantando. Centenas de pessoas num lugar orando e cantando. Numa igreja da China, escondida. Incrível isso. O irmão Yun, há 25 anos atrás, na mesma época que nós começamos a falar de nações, ele teve uma palavra de Deus para a vida dele, dizendo: de volta para Jerusalém. Faça missões no caminho de como o evangelho chegou na China. E aí, estudando como o evangelho chegou na China, foi através da Rota da Seda. Caminho desde Marco Polo, que vem pelo norte e passa pelo Afeganistão. Então ele começou a mandar missionários para os países em volta, até Jerusalém, passando pelo Afeganistão. Quando ele escreveu aquilo, e eu li aquele livro, eu falei assim: é impressionante isso. Como Deus pode, ao mesmo tempo, falar nos confins da terra a mesma palavra, de volta para Jerusalém. Eu tenho certeza que quando ele falou aqui em Atos 1:8, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, nenhum discípulo pensou: está falando de São Paulo. Porque nem Paulo era convertido ainda. Nós estamos nos confins da terra. A China está nos confins da terra. E vem uma palavra dizendo: volta para Jerusalém, para os dois lugares. E sabe o que aconteceu? O Sandro falou: Paulo, chegaram 2 chineses aqui em Cabul e vão começar uma igreja. Nós nos encontramos nessa volta para Jerusalém, um brasileiro e um chinês no Afeganistão. Falei: irmão, vamos trazer esse chinês para o Brasil. E a gente trouxe o irmão Yun aqui para o Brasil. Na época eu era do diretoria do Conselho de Pastores, fizemos vários cultos em vários lugares, a igreja chinesa aqui apoiou, porque achou maravilhoso. Nós tínhamos o contato, ele morava na Alemanha, veio para cá. Ele já veio 2 ou 3 vezes para o Brasil, depois disso. Na primeira vez que ele veio, ele não falava inglês, nem alemão, só falava cantonês, nem o mandarim dele era bom. O chinês tinha dificuldade de traduzir, porque era uma pessoa que era muito simples e humilde. Foi proibido de ir para a escola. A história dele é tremenda. Se quiser ler esse livro, vale a pena. Chama-se Homem do Céu. E aí, o filho dele veio fazer a tradução. O filho dele falava alemão. E aí conheceu uma brasileira que fazia a tradução para eles. Casou. Casou com a brasileira. Está aí, relacionamentos, vínculos. Então, irmãos, em Atos 1:8, Jesus falou: até os confins da terra. Em Mateus 28 disse: ide por todo mundo. Sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém saiu de Jerusalém. Aliás, nem para Jerusalém eles foram. Se você pegar o Atos 1 aqui que eu li, ele falou isso: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está falando isso, a última palavra que ele está falando. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos.
E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém. Isso acontece muito com a igreja. Jesus falou, um milagre aconteceu e ficou todo mundo olhando. Aí os anjos vieram assim: ô, psiu, vocês estão olhando para cima? Vai para Jerusalém. Não foi o que ele mandou? Nem para Jerusalém estavam indo. Porque nós gostamos do reteté. Estou sentindo aqui Nós gostamos do glória, do brilho, do testemunho. Eu estou cansado já de receber WhatsApp, vídeo de testemunho, YouTube de testemunho, furado, contando histórias que não existiram. E a igreja inteira fica vibrando. E o cara conta lá um testemunho que não é verdade, é um boato. Mas nós gostamos de ouvir essas histórias. Nós gostamos de ver o milagre. Mas nós não fazemos o que Jesus fala. Então, receber esse poder não é para brincar com o poder, é para usá-lo e ir. E aqueles homens receberam o Espírito Santo lá no Pentecostes e foram no meio da praça. E fizeram um strike lá e todo mundo se converteu. 3.000 uma vez, 5.000 em outra. E a Bíblia fala que caía na graça do povo. De repente, ser cristão, que era proibido, que era perigoso, que era motivo de ser preso, como aconteceu com Pedro, que foi acusado, ele negou. De repente, ficou legal. Todo mundo falava: e aí, você viu? Vai ter reunião lá aqui. Onde vai ser a próxima reunião? Na casa de quem? Se reuniu no templo e nas casas. E o evangelho crescia em Jerusalém. E quem saía de Jerusalém? Ninguém. Estava quentinho e gostoso em Jerusalém. O culto era animado. Os sinais se sucediam. As pessoas queriam ver mais. Nós gostamos desse reteté. Mas Deus tem outros motivos. Então o que aconteceu? Se ninguém vai, ele empurra. Assim como 2 anjos apareceram para os discípulos falando assim: vai para Jerusalém. Depois, quando eles não saíram do lugar, não foram bem os anjos que apareceram. Foi a perseguição que começou. Pedro e João são chamados para o sinédrio, pregam. A igreja ora, eu já falei sobre isso, então não vou falar mais. E quando aquela multidão começa a ver o que acontece, vem a perseguição. Um diácono, que não era nem um dos 12, né? Era o Filipe. Ele sai correndo, porque Estevão é morto. Paulo mata Estevão. Permite, consente a morte de Estevão. E a partir disso, o Paulo, que chamava Saulo, começa a perseguir. Isso é a história contada em Atos 8. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Jerusalém, Judéia, Samaria. Foram dispersos. Eles não foram pregar, eles foram mandados na marra. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. Vocês conhecem essa história? O Filipe saiu correndo para não ser preso. Chegou em Samaria, ele continuou cristão. Porque essa é uma coisa que a igreja tinha. Eles tinham amor a Deus e eles queriam ser cristãos. Eles só não queriam sair da zona de conforto. E é bem parecido aqui, viu?
Acho que vocês não estão aqui brincando. Acho que todo mundo aqui está aqui porque ama a Deus. E se falar, nega Jesus, você falar, não nego não. Mas se falar, saia de onde você está e fale para o seu amigo, você fala, não, deixa o seu meu amigo lá. Não tem esse fervor de pregar. É boa testemunha. Que é o que Jesus falou, aliás. Ser-me-eis testemunhas. O Filipe foi testemunha. Explodiu o evangelho em Samaria. Também já contei essa história. O evangelho foi para Antioquia. E aí então, pela primeira vez, a igreja faz missões. A primeira vez que uma igreja fala, vamos mandar missionários. Antioquia. E quem que eles mandaram? Paulo e Barnabé. E aí entra Éfeso nessa história. Então eu quero perguntar para você essa noite aqui. Você está pregando o evangelho? Se anunciar aqui, domingo que vem, grande culto de milagres. Você vem? Domingo que vem, grande campanha evangelística no Vila Lobos. Você vai? Se falar para você, quem foi a última pessoa que você converteu? Que você pregou o evangelho. O tema dessa mensagem é, ide é para todo mundo. Não é apenas ide por todo mundo. Ide é para todo mundo. A mensagem não foi para os missionários especiais. É para cada cristão. E você é um deles. Agora, você tem esse peso de pregar a palavra, de converter alguém. Eu quero dizer para vocês que a igreja daquela época ela tinha esse peso imenso. Até porque eles tinham a percepção de que Jesus ia voltar logo. João, quando escreve o seu livro, no Evangelho de João, ele fala no final que Pedro, quando recebeu aquela palavra de Jesus, depois que ele ressuscitou, Jesus falou para Pedro, ama? Pedro, você me ama? Amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. E 3 vezes repetiu isso e Pedro ficou muito mal. Aí ele falou, você vai um dia para um lugar que você não espera. Você vai fazer essa obra. Pedro é aquele sobre a pedra sobre a qual vai edificar a igreja. Pedro recebeu uma palavra sobre o futuro dele. A missão dele e a morte dele. Aí quando Pedro recebeu aquela palavra, ele viu o João do lado e falou, Jesus, e o João? E ele ali? Aí Jesus falou, Senhor, o que vai acontecer com ele não te interessa. Se eu quiser que ele fique até que eu venha, é teu problema. E aí então surgiu uma história de que João não ia morrer. De que ele ia ficar vivo até Jesus voltar. E o João está escrevendo isso. Ele falou assim, e este que vos escreve é o que falou a receber essas coisas. Mas Jesus não falou que não vai morrer. Jesus falou que se eu quiser que ele fique. João foi o último, porque ele era o mais novinho. É engraçado ler João escrevendo dele mesmo. Quando Jesus ressuscitou, o único evangelho que conta bem detalhado isso é o João. Jesus ressuscitou, de manhãzinha, as mulheres foram lá, foram as primeiras que viram que não tinha ninguém. Aí voltaram correndo e falaram para Pedro e João, a tumba está vazia. Aí Pedro e João foram correndo. Aí João conta, Pedro e aquele outro discípulo, que ele nunca falava dele mesmo, e Pedro e aquele outro discípulo foram correndo, e o outro ganhou na corrida. João tinha 17 anos. Pedro já tinha sogra. João corria mais. O último a morrer foi João. Na ilha de Patmos, no exílio, onde ele escreveu o Apocalipse. No ano 90. 60 anos depois, praticamente, do que tinha acontecido aquelas histórias. Então, eles pregavam o evangelho e falavam assim, nós temos que pregar logo. Em Mateus 24, vamos ler. Mateus 24 é o sermão do fim do mundo, né? Jesus falando dos tempos do fim. Ele fala muita coisa aqui, mas no versículo
Vamos ler versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Nós vivemos esses tempos, essas iniquidades, esses escândalos, esse amor frio. Hoje as pessoas não querem mais ir para o céu. Elas querem Deus na terra. Não tem mais aquele pessoal falando, Jesus vai voltar e nós vamos para lá. As pessoas estão falando, Jesus veio e eu vou ficar rico com Jesus. O poder de Deus vai me abençoar na terra. Então o meu coração não está no céu, está na terra. Porque eu quero a prosperidade que Jesus vai me dar. Eu quero ganhar aqui na terra. Essa é a mesma visão equivocada dos judeus, que quando viram Jesus como Messias, falaram, ele vai nos livrar dos romanos. Ele vai nos fazer de novo poderosos no mundo. Ele vai restaurar a glória de Salomão. E Jesus falou, eu não vim fazer isso não. Eu vim morrer. E quando ele falou isso para Pedro, eu vim morrer. Pedro falou, não fala assim não. Está amarrado em nome de Jesus. Estava amarrado em nome de Beelzebu. Porque foi o que Jesus falou, aparta-te de mim, Satanás. Palavra dura para Pedro. Pedro podia falar, não fala assim com o Papa. Mas era Jesus. Você é o diabo, porque você não entendeu que o meu negócio é morrer. Filhos de Zebedeu. O Tiago, o outro famoso. Chegaram para Jesus. Jesus, quando a gente ganhar, posso ficar à sua esquerda e meu irmãozinho aqui à sua direita? Quem que era o irmãozinho? João. Um à esquerda, outro à direita. Eu sempre digo isso. Eu fico imaginando Jesus ouvindo esse negócio, né? Você fica 3 anos com os caras, fala, prega, no final o cara vem com essa. O de te ganhar a eleição, eu posso ser ministro da Fazenda? Meu irmão aqui pode ser o vice-presidente? Está atrás de cargo, está atrás de posição. E é tão cego que você pergunta se você pode sentar à esquerda de Jesus. Isso que eu sempre digo. Sabe quem está sentado à esquerda de Jesus? Deus. Porque Jesus está sentado à destra do Pai. Então eu, se for Jesus, falar assim, meu irmão, não sei se eu posso colocar você à minha esquerda. Pergunta para o dono da cadeira lá, se ele está disposto a sair, para você sentar no lugar dele. Nós estamos inebriados com esse poder e com essa glória. Não estamos pensando em cumprir o ID. Estamos pensando em ficar. Nós queremos ficar em Jerusalém e a coisa acontecer aqui, o teatrinho melhorar. Quem vai? Quem vai pregar o evangelho? Eu vou pregar o evangelho. E você sabe pregar o evangelho? Nunca converti ninguém. Nós temos agora 50 pessoas da igreja lá em Santa Cruz de la Sierra. Pregar o evangelho. Falar com pessoas que você não conhece. Viver situações diferentes. Teve uma mãe que falou assim, meu filho está lá, passando perigos. É mais perigoso do que aqui. Mas é uma experiência de pregar o evangelho. Pegar um barco, andar no mato, falar com uma comunidade indígena, ficar na caçamba de um caminhão na estrada, dormir mais ou menos, comer mais ou menos. A experiência que eles vão contar quando voltar, não sei o que eles vão contar aqui, mas vão contar essas experiências. Falar de Jesus para alguém. O poder que tem na sua vida quando você converte uma pessoa. O ID é para você.
A Bíblia fala que nós temos que estar preparados para mostrar a razão da esperança que é em nós. 1 Pedro 3,15. Que você possa responder com mansidão, com conhecimento, a razão pela qual você é cristão. Se alguém perguntar para você, por que você é crente? Você consegue falar? Você sabe esse conteúdo? Por que você vai na igreja? Por que você é de Jesus? E não é um testemunho de vitória. Nesta última marcha para Jesus, um grupinho aí fez, não cristão, ele fez um esquema. Ele pegou um ateu, colocou numa banquinha ali no meio da marcha e falou: eu sou ateu, me convença de que eu estou errado. E ficou entrevistando as pessoas para elas falarem para ele por que ele estava errado em ser ateu. É triste de ver o argumento das pessoas. A razão da esperança que é em nós. Eu até pensei em mostrar o vídeo aqui, mas ia ser propaganda negativa, viu? Você tem conhecimento, você conhece a palavra, você tem argumentação, você sabe como falar para uma pessoa que não crê. Cristo vai voltar. Naquela época, e essa é uma frase bíblica, eles falavam Maranata. Sabe o que quer dizer Maranata? Apocalipse 20 termina com Maranata, Apocalipse 22, né? O último capítulo da Bíblia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os chineses que estavam lá nessas igrejas subterrâneas vieram para o Brasil, tem igreja aqui também. Eles se reúnem e eles falam isso. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Todo mundo fica repetindo isso. Ora vem. Parece que eu olhei e falei, mas é assim. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E tem crente orando, Senhor, espera mais um pouquinho. Eu ainda não comprei minha casa. Mais um pouquinho. Eu não consegui viajar como eu queria. Não volta agora não, que está melhorando. Para finalizar aqui, eu quero ler um capítulo que me tocou bastante, Paulo falando, 1 Coríntios 9. Coríntios 9. Ele começa o capítulo defendendo a sua autoridade apostólica. Porque ele está falando para os coríntios. Corinto, a cidade grega que ele evangelizou. A primeira cidade fora da Ásia. Aquela visão do varão da Macedônia passando, ele levando o evangelho do Oriente para o Ocidente. Corinto é a cidade do futuro. Rica, próspera, grega. Não tinha judeu ali. E aquela igreja era grande. E depois um monte de gente passou por lá. E o Paulo, quando pregou em Corinto, ele não pediu nada, não pediu dinheiro, nada. Ele não pedia salário nem oferta. Só que muitos pediam, o que é válido, inclusive. Então, aqui no capítulo ele fala, olha, eu sou apóstolo, e é digno o obreiro do seu salário. E não tem nada de errado você ganhar. A Bíblia manda você dar. O agricultor sabe que o boi que faz o trabalho, ele também tem que comer do fruto. O lavrador que cuida do boi bebe do leite. A lei de Moisés diz isso. Então, eu que falei das coisas espirituais, não posso colher de vocês as carnais? Ele está dizendo, eu poderia cobrar. Mas aí no versículo 15 ele fala, mas eu de nenhuma dessas coisas usei. E não escrevi isso para que assim se faça comigo. Ou seja, não estou pedindo para que vocês me deem agora não, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Ou seja, irmãos, vocês não vão me dar dinheiro. Quem me sustenta é a Antioquia, de onde eu saí. Vocês são campo missionário. Eu não vim aqui para me enriquecer às suas custas. Eu vim aqui para falar de Jesus para vocês. Tem quem me sustente. Paulo não está dizendo eu não quero receber. Ele está dizendo de vocês não. Para ninguém dizer que eu vim pregar o evangelho por causa de dinheiro. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Você sente essa necessidade?
Ai de mim se eu anunciar o evangelho. Você acorda e fala, se eu não falar para alguém de Jesus hoje, eu não vou dormir legal. Ou você está vivendo a vida? E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ou seja, se você pregar na marra, só vai ter a salvação. E se não pregar, hein? E aí ele fala o que ele fez para poder pregar. Fiz-me judeu para os judeus, os que estão sem lei como se estivera sem lei, tudo para ganhar os que estão sem lei. Versículo 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu parei nesse versículo aqui. Para por todos os meios chegar a salvar alguns. Você tem que tentar de tudo, sabendo que nem todo mundo vai. Nós temos hoje um meio para salvar alguns. E tem gente que fala, não vou usar não. E aqui está dizendo, fiz de tudo para com todos, por todos os meios. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O que Paulo está dizendo aqui para nós é, você tem que se ralar, meu. Você tem que se preparar. Você tem que saber o que você vai dizer quando a pessoa te perguntar. Você tem que querer evangelizar ele. Você tem que fazer isso sem nenhum interesse humano. Você tem que levar esse evangelho até que ele volte. Porque enquanto o evangelho não for pregado, ele não volta. E nós estamos dizendo assim, vem, Senhor Jesus. E nós, como igreja, estamos perdendo a vontade de que Jesus venha. Então, irmãos, eu queria dizer que nós começamos essa campanha para evangelizar. Tem um Instituto Haggai, que é um cara... Haggai é Ageu em inglês. Esse Haggai é um rico americano que, alguns anos atrás, falou, vou evangelizar o mundo. Onde está o problema? No terceiro mundo. Então, vamos pegar gente do terceiro mundo e treiná-los para evangelizar. Porque é melhor eles pregarem do que os americanos ir lá pregar. Quando eu tinha 18, 19 anos, o Haggai me contactou. Eles têm uma base lá na Singapura, no Havaí, nos Estados Unidos, e davam um curso. E eu fiquei animado, mas tinha que falar inglês, não entendi. Hoje o Haggai continua fazendo esse trabalho de evangelização. Eles fizeram uma pesquisa. O que evangeliza? Aí eu trouxe essa figurinha aqui. Mostra aí o próximo slide. Pesquisa. Está vendo essa bola grande aí? A pergunta é, como as pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo? Como que alguém se tornou cristão? 1% programa de televisão. 1,1% filme. 2,5% sermão de um pastor. 3% programa de rádio. 3% ministério pastoral. 3% distribuição de literaturas e Bíblia. 4,4% através de cruzada evangelística. Olha o efeito de programa de rádio, televisão, cruzada. Olha o efeito. Soma tudo, dá 20%. 20% das pessoas se converteram porque tem um programa de rádio, televisão, porque distribuíram folheto, porque fizeram campanhas, porque um pregador pregou. Agora, 50% se converte através dos parentes. E 30% através de amigos. 80% das pessoas se convertem por relacionamento. Um parente seu e um amigo seu pode se tornar cristão se você levantar da cadeira.
Não adianta trazer ele para um evento. E nem criar fábulas para fazer um programa de televisão. Vai lá e fala. É você que fala. 80% vem para a igreja porque alguém próximo chegou e falou, isso funciona. Eu sou cristão. Eu vou lá. Eu te levo comigo. Eu te explico. Andar junto. Eu queria fazer o nosso momento sal aqui. Chamar aqui a Marina. Porque agora vem um apelo. Nós estamos na campanha de evangelizar e temos uma ferramenta que é o Sal, o aplicativo no celular. Tem gente que fala, não gosto de celular, você não usa celular para nada, não? Não usa o bichinho, não lê, não consulta. Se você gosta tanto de telefonar e consultar o WhatsApp, você não pode usar o aparelho para falar de Jesus para alguém? Está tudo aqui. Estão as lições, está a estrutura do curso. Tem até vídeo agora explicando como é que você faz cada lição. Uma pessoa olha aquilo e fala, uau, outros pastores, outras igrejas, posso usar isso? Mas eu fico me perguntando, quantas pessoas aqui do Butantã já são professores? Nós temos 450 pessoas ativas aqui no Butantã. Quantos são professores? 145. Dos 450, 145 se cadastraram. E quantos alunos? 78 alunos. O que é um grande negócio, olhando a nossa estatística. Temos 78 pessoas estudando JEP, fazendo SAL. Não tem ninguém mais em outra igreja da família com esse resultado. Mas nós somos 450. Quantos professores estão com alunos dando aula? Cerca de 30 professores, porque a maioria dos professores dá aula para mais de uma pessoa. Então, dos 150, 30 têm alunos. Os outros 120 estão cadastrados, mas não tem aluno ainda. Será que não está faltando alguma coisa, não? Talvez seja estimular você a ver que dá para fazer. E você pode fazer. E o que acontece quando você faz. E aí vem o nosso momento aqui hoje. Vou passar a palavra para a Marina. Obrigada. Pode dar play aí. Oi, amados. A paz do Senhor. Vocês sabem por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui hoje porque alguém, algum dia, se dedicou a dar o JEP para mim e a minha família, falando de Jesus. E hoje eu dou JEP e já dei JEP também no passado para 2, 5, 6 pessoas em grupos diferentes. E hoje eu estou ministrando um curso para uma pessoa só. E tem sido uma bênção. Sempre é o Senhor no comando de todas as coisas. E eu tenho usado o aplicativo Salmo, que para mim foi uma novidade, mas está excelente. Há uma interação entre o professor e o aluno com esse aplicativo. Eu aconselho vocês, se serve como conselho, que cada um de vocês se dedique a ministrar o sal, porque o sal não pode parar. Amém? Amém. O Gonçalves, ele tem cumprido o propósito dessa igreja, cumprido a vontade de Deus. Lá em Mateus 28, no último versículo, fala assim, que ensinando, Jesus falou, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Então, dar o sal ou ensinar alguém o evangelho não é somente ensinar, mas é ajudar a pessoa a entender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. E o sal, esse aplicativo, a metodologia ajuda o professor. Mas muitas vezes a gente fala assim, mas será que eu consigo? Aí no finalzinho do versículo, Jesus fala assim, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então não vai ser nem eu nem você, é Jesus. E como o Gonçalo falou, é o Espírito Santo que faz. A nossa parte é estudar e ir, essa é a nossa parte. Isso Jesus não vai fazer por nós, mas é o Espírito Santo que vai falar com o nosso aluno.
Hoje à tarde, antes do culto, eu dei aula sobre justificação. Para mim é uma aula muito difícil, mas eu achei interessante. O aluno falando tudo, eu falei assim, meu Deus, quem é que falou isso? Não fui eu, né? Mas foi a palavra de Deus. E a Elisa e o pastor Edu, eles estão nas outras igrejas cristãs da família, fazendo o lançamento do sal e treinando professores. Nessa semana eles estiveram no Jardim Elba e Santo André, treinando mais professores. Glória a Deus por esse projeto, glória a Deus pelo ID. Dá para colocar o slide? Cadê? Onde estão os toma? Pode pular o slide. Agora pode dar um page down. Isso, Santo André foi o treinamento, Jardim Elba foi o lançamento do sal. E o último slide, as nossas estatísticas. Então, como a gente já falou, a gente está com 145 professores cadastrados, 82, eu não falei, acho que eu falei esse número, é que aumentou acho que de quarta para quinta-feira, para sábado, aumentou, esse número foi para 82, mas a grande maioria dos professores, mais ou menos 30, estão com muito mais de 2 alunos, ou seja, a gente tem menos professores do que 82, né? A gente tem cerca de 30 alunos. Dá para a gente aí aumentar bastante aí o nosso número. Quero passar para uma outra parte aqui. Lá no Salmo 138, Deus fala assim que tem 2 coisas que estão acima de todas as coisas. Uma é o nome de Deus e a outra a sua palavra. E quando a gente estuda a palavra de Deus, ela traz uma provocação, ou ela deve trazer uma provocação nas nossas vidas para mudar, para mudança. E quando a gente ensina a palavra de Deus, ela também deve levar uma provocação para mudar, para transformar a vida das pessoas. E eu quero chamar aqui a Renata e seu esposo, Robson, que um dia pode pegar esse microfone, que um dia conheceram a Jesus, alguém parou, gastou tempo ensinando a palavra, ajudando eles a viver a palavra. A Renata e depois o Robson. E hoje os 2 frequentam a pequena família aqui do Jaguaribe, do Rodrigo. A Renata serve aqui na igreja através do Ministério Ágape. E o Robson começou aqui a servir a igreja através da assistência social, através do fazer, certo? Então, eu queria contar aqui um pouquinho como foi o processo. Esse foi o Robson. Robson, conta aqui para a gente como é que foi que você aceitou a fazer, naquela época era JEP Sal, mas como é que foi isso? Primeiramente, boa noite. Na verdade, eu comecei a ter a palavra através do curso de hombridade. Tive a oportunidade de conhecer pessoas especiais, pessoas que mudaram a minha vida. Laércio, o Gonçalves. Amém. E principalmente o Zé Maria. Aí fui fazendo o curso de hombridade, acabou. Aí, só que como eu sempre fui do mundão, e você vai largando, né? Na verdade, né? Você larga, mas aí já tinha brotado uma sementinha, na verdade. E aí o Zé Maria insistiu para mim fazer o JEP. Até então eu fui lá e estava reticente, não queria fazer de forma alguma. Mas aí até que um dia despertou alguma coisa em mim, eu falei, não, vou vir aqui na igreja e falei que queria fazer, e Deus me colocou uma pessoa para lá de especial na minha vida, que é o pastor Rodrigo. Amém. E talvez, se não fosse ele, eu não ia conseguir concluir o curso. Porque teve algum momento assim que você falou, não, isso não é para mim, ou você teve a vontade de desistir? Não, quando eu decidi mesmo vir fazer o curso, eu já vim de coração leve. E cada aula ali que foi dada, ministrada pelo pastor Rodrigo, soou como um soco no estômago ali. Cada palavra falava realmente o que eu já tinha vivido, o que eu estava vivendo. Aí eu queria frequentar mais as aulas. Isso, que benção. E quando foi o momento que você se decidiu para o batismo? Que aula que foi? Então, na verdade, assim, todas as aulas, não teve uma que eu decidi. Na verdade, umas falavam mais, outras falavam menos, mas o importante é que todas falavam comigo, todas as aulas. E
na verdade, na metade do curso eu já tinha decidido já de que eu ia me converter. Você falou que foi o Rodrigo que deu o GEP Sal para você. Você ainda tem contato com ele? Como é que você se relaciona? Como é que está a relação de vocês? Sim, tenho muito contato com ele, sim. Todas as quintas estamos juntos. Amém, amém. Ele, a Patrícia, todas as quintas abrem a porta lá da casa deles lá para nós. Pô. A nossa turma lá é uma turma bem bacana, pessoas do bem, casais. Tem agora jovens que estão indo também. E está sendo bem especial para nós. E o que mudou principalmente na sua vida antes e depois de Jesus? Então, na verdade, assim, eu sempre tive uma vida muito turbulenta, porque, na verdade, eu venho de uma família, assim, do espiritismo, minha avó. Então, eu sempre, assim, praticamente eu fui criado como, apesar que eu sempre tive mãe e pai, mas eu fui criado praticamente como um moleque de rua, vivia o tempo todo na rua, só ia para casa praticamente para dormir. E a partir do momento que eu conheci a palavra, me converti, hoje eu tenho paz absoluta no meu lar, no meu casamento, Amém. Com as minhas filhas, e está sendo só alegria. Glória a Deus. Agora vamos passar um pouquinho para Renata. Renata, teve algum momento que você tinha perdido, vamos falar assim, esperança assim, de que o seu marido Robson viesse para Jesus? Olha, assim, na verdade, quando eu perdi a esperança totalmente de ter ele ao meu lado 100% integralmente, foi quando Deus falou comigo, que falou: agora que você viu que você não pode, entrega para mim que é eu que faço. E há um ano e pouco atrás foi o que tinha acontecido, né? Eu tinha realmente desistido da gente depois de quase 15 anos juntos, por N situações. Aí foi quando, devido justamente ao que estava acontecendo, as coisas que estavam acontecendo, ele veio atrás do Zé e foi atrás de fazer o GEP. Aí eu falei, pronto, agora eu acalmo meu coração e espero o Espírito Santo fazer. E cada dia ele faz mais um pouco. Amém. E na sua vida, você também fez o sal. O que mudou depois de você ter feito o sal? Tudo. Vamos tentar. Eu conheço a igreja desde quando ela veio para o Jaguaré, né? A minha irmã é convertida aqui em 2002, se eu não me engano. Então eu sempre vim por amor a ela, eu vinha prestigiar ela aqui na igreja, né? Então ela tinha evento de dança, de teatro, de missões que ela chegou aí e tal. Eu sempre estava aqui por ela, mas nunca tinha realmente me interessado em conhecer a Cristo, né? E nesse meio tempo eu estudei várias religiões, eu queria entender um pouco do lado místico, e eu não sou muito emocional, então buscava sempre entender as religiões e de fato não tinha me decidido. Mas quando não é pelo amor, é pela dor, eu vim num chá de mulheres aqui no final de ano, e naquele dia, no final de 2016. E naquele dia eu fiquei mais quebrantada, e teve uma ação das mulheres, que foi a Andréia e a Cris, pediram uma casa lá na vila, que elas pudessem fazer um dia de oração. E eu falei, vem na minha, né? Mas eu sou amiga da Bianca e do Dunga, conheço eles desde sempre. Vem na minha. Aí naquele dia, assim, realmente eu fui tocada. Amém. E em 17 de janeiro de 2017, eu falei, a partir de hoje eu sou crente. Vou para a igreja todos os domingos. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Salva de palmas aqui para o Rodrigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica aqui. Pessoal do louvor, entra aqui. Eu queria orar com vocês para encerrar esse culto. Essas pessoas você não conhecia, e talvez não conheça, mas é amigo de alguém, é parente de alguém. No caso da Renata, é o marido dela. Mas pode ser seu primo, seu irmão, seu tio.
e amigo de alguém que conhece alguém da igreja. Você tem esse potencial. Quem pode dizer o que vai acontecer com ele? Você acha que é impossível o Robson está falando de Jesus para alguém em Jerusalém? Quem pode fazer isso? As conexões são de Deus, mas o de dispor é teu. Eu realmente oro para que nós não precisemos de uma perseguição para levantar a cadeira e ir para a nossa Samaria. Nós podemos fazer como Paulo e Barnabé. No meio de uma vigília, o Espírito Santo falar: separa para mim Paulo e Barnabé. E aí o Evangelho vai para Éfeso. Aí o Evangelho vai para Lyon. Aí vai para a Escócia, vem para o Brasil. Para onde nós vamos? Eu queria que você pensasse nisso agora. E colocasse de lado essas resistências ou justificativas. Eu não sei falar. Eu estou pedindo para todos os líderes de ministério para perguntarem para os seus liderados: você faz JEP? Você está inscrito no SAL? Por que você não está? Vocês ouviram aqui o testemunho deles? Essas pessoas, como a Renata, são os seus liderados depois. Ela está aqui no Ágape dizendo boa noite, igreja, porque alguém chegou lá. O trabalho da hombridade, o curso de casais, o Ministério de Pequenas Famílias, todos vieram passar aqui nesse testemunho. Quem diz quem vai ser o teu irmão, o teu amigo, o teu companheiro de trabalho daqui a um ano, se você falar de Jesus para alguém e parar de dizer: não é comigo, não é para mim, não tenho tempo, não gostei. É muito fácil por defeito. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Clame ao Senhor. Faça como Paulo: ai de mim se eu não pregar. Para quem que eu vou pregar? E agora está na tua mão. Você pode mandar um convite pelo celular e alguém pode começar a estudar a Bíblia com você. E se você não souber as palavras, além do Espírito Santo, você tem aqui todo o apoio. Está tudo na tua mão. Eu preciso ver mais de vocês como professores. Eu preciso ver mais professores convidando alunos. E nós como igreja precisamos de mais alunos dando testemunho aqui, dizendo: eu vou me batizar. Eu vou me batizar. Nós vamos fazer uma grande festa de batismo em agosto. Já vem a primeira leva dos que estão se convertendo. Mas eu estou pensando, e a segunda? É você que é o professor. Por favor, não perca essa chance.